Vai começar o podcast do Brazilian Times. Olá, eu sou Eliana Marcolino, sou jornalista colaboradora aqui do Brazilian Times e nós estamos para mais um programa Só Notícia Boa. E eu quero reiterar uma notícia muito boa que eu falei na semana passada e que eu quero reforçar nessa semana também. Atenção, gente, para os brasileiros que têm projetos de impacto social, a Brasil Conference prorrogou até o dia 13, que vai ser o próximo domingo. Hoje é dia 11, amanhã 12, domingo. Façam as suas inscrições para vocês apresentarem na maior universidade aqui nos Estados Unidos, na Harvard University, os seus projetos de impacto social. É só vocês entrarem no Instagram da Brasil Conference, @Brasil com Z, @Brasil Conference, e vocês vão ver todos os programas de impacto social. Dá tempo, vá lá, faça a sua inscrição, porque você vai ter todas as despesas pagas para participar dessa grande conferência que acontece aqui em Boston, nos Estados Unidos. Ok? Temos mais coisa bacana acontecendo por aí. O grande evento, o Terceiro Poder da Conexão, organizado pela Cida Arruda, vai acontecer no dia 19 de outubro. O Poder da Conexão. Não deixe para depois, adquira já o seu convite. Entre aí no Instagram, @o Poder da Conexão, para você ter todas as informações. É um evento incrível, com muitas informações, com profissionais qualificados de várias áreas. Eles vão trazer informações altamente relevantes para a nossa comunidade brasileira. Fique ligado! E tem mais! No dia 14 de dezembro vai ser o grande jantar de gala do Brazilian Times. O Brazilian Times tem a honra de fazer esse jantar para os empresários brasileiros que são um sucesso aqui nos Estados Unidos. É uma noite festiva, é um momento de celebrar o ano que está findando e as conquistas dos brasileiros aqui na América. É só você entrar em contato com a redação do Brazilian Times. Também você consegue essas informações no Instagram do Brazilian Times, @Brazilian Times. Busque mais informações para você que tem interesse de participar desses eventos que são muito importantes para a nossa comunidade brasileira. E hoje nós temos um convidado muito especial. A proposta, desse nosso podcast é de trazer para esse estúdio brasileiros que têm feito a diferença aqui na nossa comunidade. E hoje nós vamos falar sobre cinema. Um cineasta brasileiro, um produtor audiovisual que está aqui conosco para falar sobre o seu filme que está ganhando vários prêmios internacionais. Eu estou falando do Orlando Mendes. Orlando, primeiro eu quero agradecer a você por ter aceito tão prontamente, gentilmente, a este convite de estar aqui para falar um pouco sobre o seu trabalho como produtor audiovisual. Tudo bem, Orlando? Tudo bem, quem agradece sou eu, obrigado a você a oportunidade e ao Brazilian Times também. Então, Orlando, antes de começarmos a falar sobre o seu filme que está aí viajando pelo mundo, conquistando prêmios, eu gostaria de saber um pouco sobre você. Vamos apresentar aos nossos ouvintes, quem está nos acompanhando aí ao vivo, quem é o Orlando Mendes, quais são as suas origens, onde você passou a sua infância. Conta para nós. Bem, eu sou produtor audiovisual, trabalho nessa área desde 1996. E nasci em Piracicaba, na cidade de Piracicaba, falar com o sotaque correto, Piracicaba. E mudei para Jundiaí, morei muitos anos em Jundiaí e estou aqui na América mais ou menos há quase 8 anos já, E trabalho basicamente hoje com produção audiovisual, fazendo publicidade, publicidade e vídeos promocionais, institucionais. Meu background também, mais especificamente em televisão também. Ah, sim. Me fala um pouquinho sobre a sua infância. Quem são os seus pais? Quais são as suas origens? Onde você passou a sua infância? Quais as influências que você teve para chegar até a essa área aí de televisão, audiovisual? Alguém da sua família atuava em televisão? Fala pra gente aí sobre essas Não suas necessariamente, referências. Mas, não. Meu pai, minha mãe, meu
pai José Mendes Filho, minha mãe Yolanda Mendes. Minha mãe é artista plástica, né? Ela é pintora, esse tipo de coisa. Então esse lado artístico, lado da minha mãe, né, sempre foi forte comigo. Eu sempre gostei muito de desenhar, né, esse tipo de coisa. Às vezes ela pediu para eu desenhar algumas coisas para ela pintar também, entendeu? E sempre fui muito fascinado por cinema, né? Eu me lembro quando minha mãe me levou pela primeira vez ao cinema. Isso foi, eu devia ter acho que mais ou menos uns 7 anos de idade. Foi assistir um filme muito famoso chamado Marcelino Põe Vinho, né? Conheço. Então, a minha primeira assim experiência com o cinema assim foi uma coisa assim meio mágica assim, né? Eu lembro até hoje do filme. É bizarro, porque eu tinha 7 anos de idade, 6 ou 7. E eu lembro do filme. Eu lembro do filme, eu lembro do final, entendeu? E aquilo me emocionou muito. E depois teve um outro desenho, mais especificamente uma animação, que isso aí me marcou muito, chamado Mad Monsters Party. E no Brasil ele foi lançado como A Festa do Monstro Maluco, eu acho. É um filme dirigido pelo Julius Bass e produzido pelo Arthur Rankin Jr., que é uma animação sobre monstros também, muito, muito bem feita. Então essas coisas, que nem eu acho que o lado artístico da minha mãe, com essa minha paixão com o cinema, tudo, aos poucos foram tipo tomando conta assim da minha personalidade também. E eu sempre gostei muito de filmes de diretores como Spielberg, como James Cameron, George Lucas, né, Kubrick. E isso sempre me chamou muito a atenção, mas não era muito comum você, por exemplo, estudar cinema na minha época, né? Era mais comum as pessoas fazerem engenharia elétrica, né? Técnico em eletrônica, coisas que eu fiz. Eu Né? queria saber a sua formação acadêmica. Exatamente. Depois, mas eu fui estudar cinema depois, na Academia de Cinema lá em São Paulo, e fui estudar animação depois na Academia de Animação, que em São Paulo também, que era ainda, acho que ainda dele, do Marcelo de Moura, que é um cara assim fantástico, um artista assim incrível, que trabalhou com o Carlos Saldanha também na Era do Gelo, no primeiro animação Era do Gelo. Então, assim, basicamente essa minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira direção, o meu primeiro contato com o cinema foi minha mãe me levando ao cinema assistir o Marcelino Põe Vinho e depois assistindo na sessão da tarde com o Mad Monsters Party. Ah, sim. E você hoje, né, está aqui para falar pra gente sobre o filme que você produziu, uma animação, né? Isso. Fala pra gente, pode contar Claro. um pouquinho a sinopse, né? Sim, sim. Do filme. Bem, o nome desse curta-metragem, ele chama-se Monster Party. Não, Monster Island. Monster Party era minha influência, né? Chama Monster Island. Monster Island foi um projeto que eu escrevi ele em 2002 eu escrevi esse projeto. Muitos anos, entendeu? Eu escrevi, a princípio eu pensei em fazer tipo um livro, alguma coisa assim. Aí depois eu comecei a estudar business do cinema, comecei a estudar como funcionava a produção, como funcionava o business. Aí eu percebi que o Monster Island tinha um potencial muito grande comercial e a história também era bem interessante. Eu comecei a escrever e eu não parava mais. Quando eu percebi, eu já tinha acho que escrevi mais ou menos umas 210 páginas. Uau! Eu não parava mais de escrever. E aí eu comecei a pensar, poxa, acho que eu poderia fazer um longa disso. Mas aí eu comecei a organizar o projeto. Eu comecei a fazer a Bible Pitch, vários tipos de coisa, mas depois de alguns anos eu acabei deixando de lado esse projeto. Porque a vida acaba, infelizmente, desviando às vezes, né? Por exemplo, eu tinha que fazer... eu tinha na época eu tinha locadoras de vídeo, na década de 90, né? Eu e meu irmão, nós éramos sócios, eu tinha locadora, né? Nós tínhamos 3 lojas e uma revenda de vídeo, né? E nessa época eu também fui estudar animação. E nós tínhamos também uma produtora de vídeo que fazia um programa de videogame para TV educativa. Então, eu e meu irmão, nós trabalhávamos muito, sabe? Tipo 15, 16 horas por dia, sabe? Todo dia. Às vezes folgávamos de domingo, né? Era corrida pra caramba. Aí depois a vida, assim, a gente muda, né? E eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar em São Paulo e montar minha
produtora com outros sócios em São Paulo. Comecei a trabalhar lá e depois tive uma oportunidade de vir aqui para a América. Sim. Quando eu pisei aqui, eu comecei a ter contato com mais pessoas relacionadas ao cinema, mas mais com os americanos. Eu trabalhava com produção audiovisual, tudo. Eu comecei a me conectar com essas pessoas para fornecer o meu expertise. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou retomar esse meu projeto depois de quase 20 anos. Que é o Uau, Monster o projeto Island. ficou na gaveta durante 20 anos. 20 anos. Incrível. Talvez mais. Aí eu comecei a estudar também inteligência artificial. Então foram duas coisas. A oportunidade de estar aqui na América, uma coisa importante, e estudar inteligência artificial. Porque se eu fosse fazer o Monster Island, sei lá, 5 anos atrás, com as ferramentas que a gente tem hoje, ia ser muito caro. Ia tomar muito tempo. Ia ser muito difícil fazer. Quando eu aprendi a usar a inteligência artificial, tipo 14, 15 diferentes tipos de ferramentas, uma para gerar personagem, outra para animar o personagem, para fazer a voz, né? E usar os outros softwares que eu tenho de finalização, esse tipo de coisa. Eu falei, você quer saber? Eu acho que eu consigo fazer isso praticamente sozinho. Teve um amigo meu, que é o Pedro, que me ajudou depois com alguns efeitos de After Effects, algumas coisas que eu precisava muito mais específica, ele me ajudou nisso. E em 5 meses eu finalizei o Monster Island. Com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, ficou mais barato, então, essa produção? Ela ficou... A inteligência artificial hoje, ela a cada semana, na verdade, a cada dia, ela evolui de uma maneira absurda. Por exemplo, o Monster Island, se eu fosse fazer hoje, ele já ficaria, eu juro pra você, não é uma força de expressão, ele ficaria umas 10 vezes melhor do que eu fiz no começo do ano que eu entreguei. Eu fiz em 5 meses. Hoje, se fosse fazer, juro, ele ficaria umas 10 vezes melhor. Então, se você consegue produzir de uma maneira mais barata, sim, né, e mais rápida. Porém, a animação tradicional ainda, o resultado da animação tradicional ainda é melhor que a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, você tem que adaptar as suas ideias, o que você pensou, com as ferramentas que você tem. Na animação tradicional, não. Na animação tradicional, você pensa e você faz de acordo com aquilo que você pensou. Porque a inteligência artificial ainda tem algumas limitações. Você não tem algumas limitações no quesito de você na parte da animação. Entendeu? Então, na animação tradicional, não. Na animação tradicional, ainda ela é superior. Mas eu consegui adaptar isso, né? Eu peguei aquelas 200 páginas minhas e transformei num curta-metragem de 6 minutos, que eu queria apresentar a história numa maneira macro, sabe? Apresentar tudo como era num curta, né? Aí eu pensei, se eu conseguir fazer esse curta, né? E inscrever, sei lá, em alguns festivais, escrever nos 30 festivais, se eu conseguir pelo menos umas 3 indicações e um prêmio, pois você já faz um buzz para eu começar a ir atrás de patrocinador, né? Em pensar um crowdfunding, alguma coisa assim. Só que em 8 meses eu tive 25 nomeações e 7 prêmios. Uau, foi bem além do que você imaginava. Foi muito além. Não desmerecendo o meu trabalho. Eu sei da qualidade do meu trabalho, né? Eu confio muito na qualidade do meu trabalho. Sei que o meu trabalho é diferenciado, não me entendam mal, mas é uma valorização do meu trabalho. Mas, assim, eu já estou nessa área há muito tempo. Não estou lembrado de nenhum amigo meu, de pessoas assim, de tão pouco tempo. 25 festivais, nomeações no mundo inteiro, e 7 prêmios internacionais também, em 8 meses. Então, quando isso aconteceu, eu falei, opa, eu acho que eu tenho uma coisa especial aqui. Eu acho que esses festivais são espaços nobres, né? Para você ter como se fosse um termômetro, né? Para ver como é que o outro, porque é o outro que está assistindo. Uma coisa é você que faz, que fala, olha, meu trabalho está bacana. Agora, quando o outro assiste, né? E você chegou aí a essas premiações, estão validando, assim, eu acho que a qualidade do seu trabalho. Exato. Né? Fala um pouquinho sobre a história. Quem são os personagens? Qual é a história que você conta neste filme?
Bem, a história é um filme de família para criança. Entendeu? É a história de um cientista que ele é herdeiro do nome Frankenstein. Ele eu acho que é a última geração dos Frankenstein, entendeu? Ele é o Dr. Boris Frankenstein Jr. Ele é convidado para participar de um evento que fica no Triângulo das Bermudas, numa ilha que fica em outra dimensão. Na verdade, ele já tem uma relação com vamos dizer assim, o dono desta ilha, que é um vilão chamado Ozork, que convida monstros dos 4 cantos do mundo para participar desse evento. E nesse evento, o objetivo dele é atrair mais e mais aliados para conseguir cada vez mais poder, enfim, conquistar o mundo como todo vilão maluco quer fazer, né? E ele tem uma peculiaridade, assim, ele tem uma coisa muito peculiar, porque ele é tipo como se fosse um vampiro, um morto-vivo. Só que no lugar de sangue para ele se manter vivo, ele rouba sonhos de criança, ele se alimenta de sonhos de criança para se manter vivo. Entendeu? E nesse evento tem uma corrida de monstros, uma corrida extremamente maluca, tá? Que os monstros são como se fossem obstáculos no meio dessa corrida. E o Dr. Frank precisa escrever um piloto de corrida para esse evento. E ele escolhe um garoto prodígio de 16 anos que é praticamente a nova promessa para ser o novo campeão mundial de Fórmula 1. Esse garoto, o Nicholas, né, de 16 anos, né, que eu me inspirei no Senna, né, para fazê-lo, né, ele participa dessa corrida. Então nós temos um cientista que cria um carro super maluco, um navio fantasma que leva os heróis para uma outra dimensão, primitivas civilizações, corrida de carros super malucas, um vilão desprezível que rouba sonhos de criança. É uma história que passa no Triângulo das Bermudas. Tudo que todo mundo, todas as coisas malucas que você já ouviu falar sobre o Triângulo das Bermudas, os aviões, os navios que sumiram, tudo, foi causado por esse vilão chamado Ozork. Incrível, incrível. E aí, as pessoas que estão nos assistindo ficaram curiosas para querer assistir ao filme? Já está disponível nas plataformas? Eu coloquei esse curta no YouTube, está disponível para qualquer um assistir. Ótimo. Entendeu? E, enfim, só se colocar Monster Island AI, né, que é inteligência artificial, e aí você pode assistir os 6 minutos e ver um pouquinho mais o meu trabalho e ver porque o Monster Island está fazendo sucesso. Ótimo, ótimo. Eu acho que de tantos os festivais, né? Você ganhou prêmio, você foi indicado. Fala pra gente aí, Orlando, sobre os festivais. Eu sei que você participou em Dubai, né? Sim. E também em Cannes, Sim. que é um dos maiores festivais de cinema aí. Você foi premiado. Fala pra gente um pouco como é que você se sente recebendo essas premiações, a importância desses festivais. É importante porque o World Film Festival em Cannes é interessante porque eles abriram uma categoria para inteligência artificial, o Festival de Dubai também. É interessante que o Monster Island ele competiu tanto com animações tradicionais como com animações de inteligência artificial e ele foi bem nos dois. Nas duas categorias? Nas duas categorias, vamos dizer assim, nessas duas técnicas, vamos dizer assim, né? Porque inteligência artificial, uma coisa que as pessoas precisam saber também, né? Inteligência artificial não é assim, por exemplo, eu quero fazer um Monster Island, vou lá, aperto o botão, digito, pumba, aparece. Não é isso. Eu, como diretor e produtor do filme, o que eu fiz? Eu escrevi. Todo diretor e produtor, o que ele faz? Eles contratam desenhistas, eles contratam as pessoas para animar tudo. Esse trabalho dos desenhistas, dos animadores, eu terceirizo para a inteligência artificial. E os festivais hoje perceberam isso também. Entendeu? Então, quando eu comecei a escrever, eles perceberam também que eu tinha, os caras usou inteligência artificial para fazer esse trabalho. Ou então entrei em categorias que já eram, em festivais que já eram específicos de categoria. Agora os festivais, como você perguntou, eles abrem assim portas incríveis para contato, networking para você. Né? Tanto que agora, né, nós vamos fechar 2024, eu tenho 2 propostas, na verdade 3 propostas de distribuição mundial do Monster Island, porque o Monster Island agora ele é um projeto de um longa-metragem.
trabalhando agora uma longa-metragem. Eu tenho 3 propostas de distribuição em estúdios da Califórnia. Tenho uma proposta de Dubai. Bom, isso é muito bom. E agora o meu sócio levou, semana passada, o nosso projeto para a China, para apresentação também para empresas de brinquedos, para licenciamento de produtos. Então, os festivais eles foram ótimos por causa disso. Me deu visibilidade, que era o meu objetivo, na verdade. Sim. Meu objetivo foi com todo o meu plano que eu coloquei em curso para o Monster Island está funcionando muito acima da média. O objetivo era festival para divulgar, né? E aí eles abrem a gente começa a falar sobre o projeto, sobre retorno de investimentos, esse tipo de coisa. Os investidores, os distribuidores começam a ver, esse projeto ele realmente está muito bem estruturado, ele foi premiado. E o importante, né, esses festivais que eu entrei foram festivais do mundo inteiro. Então, outra coisa que eu percebi também, que isso ajudou também bastante no business. E não importa se é na Ásia, se é na Europa, na América do Sul, aqui nos Estados Unidos, o conteúdo ele funciona muito bem. A história, tanto que quando acaba os festivais eu venho conversar com as pessoas, as pessoas conversam comigo sobre as técnicas que eu usei e tudo mais, as pessoas querem saber mais da história dos personagens e principalmente se o cara é investidor, ele quer saber se a história está 100% na minha mão. Interessante. Orlando, para os jovens, né, que querem trabalhar com produção de audiovisual, qual é o recado que você deixaria para eles? Bem, eu espero que eles não cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu cometi vários erros no passado e aprendi muito com os meus erros. Vou falar primeiro dos erros para depois falar dos acertos. Focarem em projetos. Se você quer ser produtor audiovisual do que? De TV, você vai trabalhar com publicidade, você vai querer trabalhar com cinema. Depois que você definiu tipo de mercado que você quer atacar, aprender como o business funciona. Entendeu? Porque não importa se você é um artista especificamente. Se você quer entrar no show business, você tem que entender uma coisa. No show business, se você não tem show, você não tem business. Se você não tem business, você não tem show. Você tem que trabalhar com os dois ao mesmo tempo, mesmo sendo um artista. Então precisa entender como o dinheiro funciona, como a produção funciona, como esse business funciona, entendeu? Para você não ter surpresa. Porque às vezes, muitas vezes você vai assinar contrato que às vezes você não vai ver dinheiro nenhum. Você trabalhou pra caramba e você não vai ver dinheiro. Então você tem que entender como funciona essa máquina, como funciona a produção no business que você está entrando para saber onde você pode ganhar dinheiro. Por exemplo, deixa eu dar aqui, você percebe que, por exemplo, eu posso não fazer tanto dinheiro com esse conteúdo em televisão, mas eu posso fazer bastante dinheiro nesse conteúdo com licenciamento de produto. Entendeu? Então, percebendo isso, entendendo como essa coisa funciona, você pode ser muito bem sucedido, entendeu? E aprender a ler contrato também. Tá? A inteligência artificial para te ajudar a ler contrato também, entendeu? Então não tem desculpa. Vai atrás, estude, entenda do seu negócio para você se aprofundar e ser assim e fazer não só fazer o que gosta é importante, mas tem algumas coisas em volta do que você gosta que talvez você não goste tanto, que vai ter que estudar sobre outras ferramentas, você vai ter que estudar sobre contratos, você vai ter que estudar sobre o dinheiro, como eu acabei de falar aqui. Uhum. Orlando, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente percebe que existe um certo conflito entre a chegada das novas tecnologias, né, sobre a produção intelectual e a produção artística. Como é que você vê, né? Eu percebo que você utiliza, né, o seu trabalho, você utiliza bem essa ferramenta da inteligência artificial. Então, como é que você vê esse conflito e como nós podemos otimizar mais aí as novas tecnologias, né? Em especial a inteligência artificial? Essa pergunta é excelente, porque como que eu posso explicar isso? Olha, eu estou nessa área desde 1996. Então, tudo que você possa imaginar, assim, eu peguei justamente a transição do analógico para o digital. Entendeu? Da animação tradicional para a animação da inteligência artificial. Entendeu? Então, tanto que tem muito hater, tem pessoas assim no meu Twitter, no meu Instagram, mas assim, tipo, desculpa, assim,
até meio chulo esse tipo de expressão, tipo hateando, né? É um verbo que não existe, mas eles usam, sabe? Isso é inteligência artificial, isso não é arte, não sei o quê. Eu entendo tudo isso. Só que eu acredito que as tecnologias, elas vêm para... elas vão acabar com algumas profissões, mas elas vão criar outras. Entendeu? Sim. Eu lembro muito bem quando o George Lucas lançou pela primeira vez o Ameaça Fantasma, em 1999. Phantom Menace, o Star Wars, depois acho que de 20 anos. O episódio número 1. E ele foi, acho que foi o primeiro filme quase 100% digital. Meu, um monte de gente, um monte de crítico falando que aquilo não era cinema. A mesma coisa que eu escuto agora sobre a inteligência artificial. Entendeu? Então eu acho que a gente... Antes, eu quase caí nessa, tá? Quase caí nessa. Mas no lugar de eu ficar criticando tudo, eu preferi estudar e entender. Entendeu? Eu falei, como que eu posso usar isso ao meu favor? Foi o que eu fiz. Então, mesmo porque é muito mais fácil você reclamar, né? Se você, né, ficar reclamando do que você tentar estudar ou tentar mudar alguma coisa. Entendeu? É muito mais fácil reclamar, muito mais fácil não fazer nada. No caso da inteligência artificial, eu acho que tem muita oportunidade. Que nem eu gastaria muito dinheiro para fazer uma coisa por exemplo, com vários animadores, com vários artistas. Aí a pessoa pode falar, poxa, tá vendo? Você está tirando emprego dos animadores. Sim, acho que essa é uma visão, né? Essa é uma visão, mas por outro lado também, pensa bem, agora o Monster Island ele vai se tornar a gente está trabalhando agora para fazer o longa-metragem. Só que o longa-metragem eu vou fazer o quê? Eu vou ter que usar a animação tradicional. Então vou ter que contratar animador, vou ter que contratar desenhista, vou usar a inteligência artificial também. Mas existe eu acho que sempre vai existir essa transição, entendeu? Pode parecer polêmico, por falta de uma palavra melhor, mas a gente teve a transição da carroça para o carro, sabe? Como a gente estava conversando aqui, eu fiz curso de máquina de escrever, entendeu? Datilografia, né? Datilografia, curso de datilografia. Eu aprendi a fazer foto no laboratório. A gente fotografava no rolo e revelava lá no laboratório, na faculdade. Isso. Eu acho que vai ter muitas profissões que vão sumir mesmo. E outras profissões vão ser criadas. O motorista ele vai sumir também. Entendeu? Eu acredito que muita coisa. Eu não acredito que o desenhista ele vai sumir, que o animador ele vai sumir. Eles simplesmente vão migrar de ferramenta. É o que eu acho. Mas óbvio que vai ter um impacto. Só que eu acho que ninguém é tão visionário ainda para dizer o quanto desse impacto ainda pode ser positivo ou negativo, ou o tamanho desse efeito colateral. Fala pra gente, Orlando, qual que é, assim, poderia apontar 3 grandes vantagens da inteligência artificial? Já que a gente aqui só quer falar de notícia boa, quais são as vantagens aí da inteligência artificial? Velocidade, praticidade, entendeu? E custo. Essas 3 coisas assim foram assim, eu posso falar não só pelo que eu fiz no Monster Island, mas também que eu uso também para fazer vídeo promocional, institucional, para entregar a vinheta, para criar conteúdos que cliente, por exemplo, jamais imaginaria. Por exemplo, como falei para você, tem empresas, por exemplo, existem eventos que não foram filmados, mas eles têm as fotos. Sim. Entendeu? Eu posso criar um vídeo com aquelas fotos, animar aquelas fotos e criar um vídeo daquele momento usando a inteligência artificial. Isso é fantástico. Sim, vem a nosso favor, né? Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu gostaria que você fala pra gente, então, já tem o projeto aí de fazer um longa-metragem do seu filme. Sim. Tá com o projeto encaminhado. Sim. Eu não posso falar que eu tenho NDA assinado, então não posso falar. O que eu posso falar é que a gente está caminhando com um projeto, né? É isso que está caminhado o longa-metragem e a gente está vendendo cotas do filme. Tem mais alguma notícia boa para compartilhar com a gente? É com você. Eu acho que, para mim, essa notícia assim, é fantástica, né? O fato de poder de ser reconhecido, o seu projeto ser reconhecido no mundo, e você tem investidores de partes do mundo diferentes, como eu falei, Dubai, Paquistão também,
e aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, eu acho que isso daí é uma coisa realmente fantástica, entendeu? Uma coisa realmente muito boa. E eu vou focar, obviamente que eu tenho outras coisas que eu faço, independente do Monster Island, mas eu estou cada vez mais e mais focando nesse projeto e espero, no máximo em um ano, estar trabalhando só nele. Era a outra pergunta que eu faria sobre o tempo, né? Quando é que nós vamos poder assistir aí? Não, né? isso não tenho como. Não tem essa previsão não ainda tenho como pra te gente. falar isso ainda, Aham. porque depende de uma série de coisas, eu não sei te dizer, infelizmente. Aham. Orlando, palavras finais, poderia deixar alguma mensagem para nós, brasileiros que estamos aqui nos Estados Unidos, para os brasileiros que estão lá no Brasil, sobre cinema, sobre... Ah, eu vou deixar uma mensagem aqui, assim, que aconteceu uma coisa comigo muito interessante, então é uma mensagem, com ao mesmo tempo uma reflexão. Sabe, morar fora não é fácil. Morar fora, você ficar longe dos parentes, tudo, e você passa por momentos difíceis, né? E todo mundo passa por momentos difíceis. Eu também passei por momentos bem difíceis na minha vida. E uma vez eu estava dirigindo, e foi uma vez, estava bem difícil mesmo. Aí eu estava dirigindo, pensando na vida, pensando nas coisas. E de repente eu viro uma rua assim, mas eu estava assim, tipo, muito chateado com uma coisa. Eu pensei numa coisa, eu virei na rua, dei de cara com uma placa. Juro pra você, senão isso... a placa assim, don't give up, não desista. Uau! Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para todo mundo, não desista. Desistir é mais fácil, mas às vezes não é o melhor caminho. E eu acho que não é. Exatamente. Às vezes, as dificuldades nos fortalecem também, né? Nos faz pensar... Pode parecer clichê, mas é verdade. É um clichê, mas é verdade. Foi nesse momento que a pessoa acaba se fortalecendo, às vezes descobrindo alguma coisa que ela tem que ela nem mesmo sabia. Verdade, verdade. Faz recalcular aí a rota de um caminho que às vezes a gente estava acostumado a passar e descobre outras paisagens, né? A gente, exatamente por essa necessidade, às vezes, Sim. a gente E a família trilhar. também é muito importante, né? Se, por exemplo, se a minha esposa, minha filha não tivesse me apoiado tanto como elas apoiaram, seria muito mais difícil, né? Meus pais, meu sogro, minha sogra, a família, sim, é muito importante, né? Então, esse apoio que eu tive da minha família, especificamente da minha esposa e da minha filha, foi muito importante para me ajudar para continuar fazendo isso daí. Sabe? Foi realmente um apoio diferenciado. Que bacana, isso é muito bom, muito importante. Eu acho que... E aqui nos Estados Unidos, nós falamos que a gente constrói também novas famílias, né? Às vezes Verdade. a gente sai do Brasil, deixamos nossos pais e familiares, muitos a gente acaba reconstruindo, fazendo novas famílias aqui, novos amigos. Sim. Né? Então, eu quero agradecer ao Orlando por estar aqui compartilhando. Parabéns, né, pelo sucesso do seu filme. Espero, em um futuro breve, convidá-lo a voltar aqui para você falar do longa-metragem que, né, estará em pleno vapor, em processo de produção. Com certeza eu voltarei. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer a você, tá, e o Brazilian Times por mais essa oportunidade. Obrigado. Ok, e eu quero agradecer ao Maurício, que está aí nos bastidores, né, o Maurício Júnior, na produção do Só Notícias Boas. Good job. E para relembrar, né, gente, eu quero fazer também um agradecimento muito especial ao Dr. Vinícius Bicalho. Ele é que é o nosso parceiro nesse projeto Só Notícias Boas. Lembrando a vocês que estão aí no Brasil, dê uma passadinha lá no Instagram da Brasil Conference e faça a sua inscrição. Se você tem um projeto de impacto social, aproveite essa oportunidade, faça a sua inscrição para você vir aqui para os Estados Unidos, para Harvard, com tudo pago e para você mostrar o trabalho que está fazendo aí. Então, são várias, eu não vou falar de tantas as categorias, são várias categorias. Tem para artistas, tem para funcionário público, para jovens pesquisadores, para jovens que estão aí na área da tecnologia, para fazer a competição da Hack Brasil. Enfim, entre no Instagram da Brasil Conference e faça sua inscrição. E na próxima semana, dia 19, tem o grande evento O Poder da Conexão, que é um evento incrível para a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Ficamos por aqui, desejamos a vocês aí um ótimo fim de semana.